Bom, galerinha, retomando então a questão das propriedades específicas da matéria, certo? No vídeo anterior eu tinha comentado com vocês em relação às propriedades físicas, que são específicas, e são 3, não é? Dentro das propriedades específicas nós temos o grupo das propriedades físicas, que são ponto de fusão, ponto de ebulição e densidade. Retomando e seguindo aí com a apostila, agora nós vamos discutir um pouquinho sobre as propriedades químicas e as propriedades organolépticas, tudo bem? O que são as propriedades químicas? Beleza? As propriedades químicas, elas se resumem em duas partes, em solubilidade e combustão. Por que isso é uma propriedade específica? Porque assim, ó, tanto solubilidade quanto combustão, não é todo tipo de matéria que sofre, não é todo tipo de matéria que tem. O que é solubilidade? Solubilidade é se dissolver na água. Então, por exemplo, quando você coloca açúcar e sal, ele não se dissolve na água, se dissolver é se misturar por completo, não é? Agora, se você colocar, por exemplo, pedra, pedra se dissolve na água? Não, pedra não se dissolve na água. Então, tem coisas que são solúveis, eu consigo solubilizar, e tem coisas que não são solúveis. Então, solubilidade é uma propriedade química, né? Já é de afinidade, de misturar ou não, ser solúvel ou não, beleza? E o que seria então a combustão? Por que a combustão é uma propriedade específica? Fácil, o que é combustão? Combustão é queima, só que queima é um nome popular, né? Combustão é um nome científico, correto? São todas as coisas que queimam, que entram num processo de combustão? Claro que não, é claro que não. Então, ó, por exemplo, se você pegar uma folhinha de caderno, ela entra em combustão facilmente. Se você pegar um pano, entra em combustão facilmente. Agora, se você pegar, por exemplo, um metal, se você pegar, por exemplo, um vidro, não entra em combustão facilmente. Tanto é que as panelas, elas ficam diretamente, né, lá debaixo do fogo, da chama do fogão, e elas não entram em combustão. Agora, por exemplo, uma folhinha de caderno, um plástico, um isopor, uma borracha, facilmente entra num processo de combustão. Então, como combustão, alguns têm e outros não, alguns sofrem esse processo e outros não, então é uma propriedade específica da matéria, não é uma propriedade geral que é comum a todo tipo de matéria. Beleza? Ficou claro, galerinha, essa parte? Então, as propriedades químicas são bem tranquilas, bem tranquilinho mesmo. Agora a gente chega nas propriedades organolépticas. Organoléptica você já estudou lá em ciências, né? Lá na 4ª, 5ª série, você já deve ter visto isso daqui. Bom, o que eram as propriedades organolépticas? São aquelas propriedades que mexem com os 5 sentidos. Quais são os 5 sentidos? Visão, olfato, tato, paladar e audição. Então, por exemplo, ó, quando você está falando da visão, a visão ela é importante no que quando a gente está falando de uma propriedade da matéria? Para você identificar se tem cor, se tem brilho ou se não tem. Não é isso? Bom, quando você está falando do olfato, o olfato é o que? O cheiro, o odor. Então é para você identificar se aquela matéria tem ou não. Ah, professor, o odor não seria uma propriedade geral da matéria? Não, é específico, sabe por quê? Se você pega o perfume ele não tem um odor? Ele não tem um cheiro? Tem. Agora, se você pegar a água tem cheiro? Não, ela é inodora, não é? Então, olha só, tem substância que tem odor, tem substância que não tem odor. Então, por isso, né, o olfato entra na propriedade organoléptica, né, o cheiro e o odor, que é uma propriedade específica da matéria. Tudo bem? Beleza? Bom, e o tato? O tato é o toque, né? Pegar as coisas. Então, professor, mas você consegue pegar tudo, não deveria ser uma propriedade geral? Não, por quê? No toque você consegue diferenciar. Tem coisa que é mais viscosa, tem coisa que é mais densa, tem coisa que é mais líquida, tem coisa que é mais rugosa, tem coisa que tem mais atrito, tipo a parede. Se você pegar a lousa, você vai ver que ela é um pouquinho mais lisa. Se você pegar uma camiseta, ela tem um tecido. Se você pegar a seda, é um outro tipo de material. Se você pegar um plástico, outro tipo de material. Se você pegar a borracha, você também percebe. Então, com o tato, você consegue identificar diferenças nesse toque, certo? Então, é uma propriedade específica também, beleza? E o paladar? O paladar é legal, mas tem que tomar cuidado. Não é tudo que nós podemos sentir o gosto. Mas assim, das coisas que são possíveis, é claro, a gente não está falando de material químico, reagente químico, porque é perigoso. Das coisas que são possíveis e são cabíveis, nós não conseguimos identificar a diferença no gosto? Sim, você consegue, por exemplo, tomar aquela Coca-Cola num dia que está bem quente? Consegue. Aquela, por exemplo,
aquele iogurte, aquele Danone, não é isso? O gosto do leite, o gosto do Toddy, do Nescau, você consegue diferenciar pelo gosto se alguma coisa está salgada, se alguma coisa está doce? Sim, então através do gosto nós conseguimos identificar diferenças na matéria. Então essa é uma propriedade específica. E para a gente finalizar essa parte, para terminar essa questão de propriedades gerais e específicas, nós vamos trabalhar agora com a audição. A audição serve para quê? Ora, para você identificar barulhos. Então, às vezes, você pode até, por exemplo, assim, ó, vou colocar a mão aqui nos meus olhos, vou por um tempo, né, interromper a minha visão. Mas se ocorrer algum barulho, você consegue identificar. Tem alguns barulhos que são característicos, tipo assim, ó, quando você vai chegando, por exemplo, perto do oceano, da praia, você consegue escutar aquele barulho característico das ondas, né? Aquele barulho que o oceano faz, maravilhoso, de paz, né? De calmaria. Então, através disso, nós conseguimos enxergar. Ou, por exemplo, quando está, por exemplo, estourando um fogos de artifício, certo? Um fogos de artifício, mesmo sem enxergar, só com a audição, você consegue identificar o barulho, certo? Então é isso, galerinha. Finalizando, essas eram as propriedades específicas da matéria. Fazendo um resumo para a gente terminar, certo? A revisãozinha. As propriedades gerais, propriedade comum a todo tipo de matéria. Porém, eu não consigo identificar uma matéria com essa propriedade geral, porque é comum, todo mundo tem. Toda a matéria tem. Propriedades específicas. São propriedades que me ajudam a identificar a matéria, certo? São específicas, olha o nome. São divididas em 3 partes. É dividido em 3 partes. As propriedades físicas, as propriedades químicas e as propriedades organolépticas. As propriedades físicas são o quê? Ponto de fusão, ponto de ebulição e densidade. Isso. As propriedades químicas, solubilidade e combustão, certo? E as propriedades organolépticas, nós estamos mexendo com os 5 sentidos: visão, olfato, tato, paladar e audição. Galerinha, é isso. Bons estudos, foquem sempre. Abraço, tamo junto.